Evangelho de Marcos, capítulo 4. Outra vez começou a ensinar à beira-mar. E reuniu-se a ele tão grande multidão que ele entrou num barco e sentou-se nele, sobre o mar. E todo o povo estava em terra, junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos, e a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, e, vingando e crescendo, dava fruto. E um grão produzia 30, outra 60 e outro 100. Disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhes diz por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas, todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente, com alegria, a recebem. Mas não têm raiz em si mesmo. Antes são de pouca duração. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. A palavra, o Evangelho de Cristo. Outros ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. E esses são os que ouvem a palavra, o Evangelho de Cristo. Mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra, o Evangelho de Jesus. E a recebem e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Disse-lhes mais: Vem, porventura, a candeia para se meter debaixo do alqueire? Ou da mesa? Ou da cama? Não. É antes para se colocar no velador, no lugar que ilumina todos. Porque nada está encoberto, senão para ser manifesto,
e nada foi escondido senão para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Também lhe disse: atendei aos que ouvis. Com a medida com que medis, vos medirão a vós, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Disse também: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse, de noite e de dia, e a semente brotasse, e crescesse, sem ele saber como. A terra por si mesmo produz o fruto, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse ainda: a que semelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal modo que as aves dos céus podem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas, tais lhes dirigia a palavra conforme podia compreender. E sem parábola não falava, mas, em particular, explicava tudo a seus discípulos. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança, calmaria. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos, medrosos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e dizia uns aos outros: quem porventura é este que ante o vento e o mar lhe obedecem? Amém.